Nessa aula, iremos falar sobre decomposição de problemas. A decomposição de problemas irá trabalhar aí as habilidades de abstração, a habilidade de criar algoritmos e, por fim, o reconhecimento de padrões. A decomposição de problemas é a capacidade de dividir uma tarefa em pequenas partes e, em seguida, concentrar-se na resolução de cada uma dessas tarefas menores. A decomposição de problemas frequentemente nos leva ao reconhecimento e à generalização de padrões, e, desse modo, a capacidade de projetar bons algoritmos. Temos, então, o nosso primeiro exemplo. Temos aí a tarefa de desenhar um quadrado. Esse é o nosso problema, essa é a nossa tarefa, desenhar um quadrado. Então, iremos aí fazer um exercício de abstração para tentar imaginar aí qual que é o modelo de um quadrado, Essa é uma parte, e a outra parte é dividir essa tarefa em pequenas outras tarefas. Então, dividindo o ato aí, a nossa tarefa de desenhar um quadrado, podemos dividir isso em 4 pequenos pedaços ou 4 pequenas partes aí, para que a gente alcance aí o objetivo ou que a gente complete a nossa tarefa, Então, dividir aqui em 4 pequenas partes, que é desenhe uma reta. Então, desenhe uma reta, desenhe uma segunda reta, desenhe a terceira reta e, por fim, desenhe a quarta reta. Então, não vamos levar em consideração o desenho mal feito, desculpe, mas é basicamente, desenhar um quadrado é basicamente essas 4 etapas, que é desenhar uma reta, desenhar uma segunda, uma terceira e uma quarta. Então, nesse passo, já decompomos o problema, decompomos o nosso problema em pequenas partes, E aí, a partir disso, eu tenho 4 pequenas partes, 4 pequenos problemas para eu começar a pensar em resolver, correto? E para eu resolver isso, eu posso criar aí um algoritmo para resolver cada etapa do meu problema. Então, uma vez que eu dividi o meu problema em pequenas partes, fica mais fácil eu criar um algoritmo, tá? E por que isso daqui, eu dividi essa pequena parte, não é um algoritmo ainda? Lembrando que um algoritmo é um processo passo a passo que descreve a solução detalhada de uma tarefa ou um problema. Então, aqui eu só dividi o meu problema em pequenas tarefas. Tendo dividido, eu vou conseguir criar o meu algoritmo, que aí é justamente esse daqui. Então, desenhe uma reta, vire 90 graus à direita e desenhe uma reta, vire 90 graus à direita e desenhe uma reta, vire 90 graus à direita e desenhe uma reta. Percebam aí que já o meu algoritmo eu estou dando todos os passos de uma forma detalhada, Então, a pessoa que seguir esse meu algoritmo, com certeza vai desenhar um quadrado diferente, mas não menos importante, do passo aqui que é dividir em pequenas partes. Então, em posse do algoritmo, vamos seguir as etapas para ver se esse algoritmo realmente atinge o objetivo de desenhar um quadrado. Então, desenhe uma reta, vire à direita e desenhe uma reta, mas vire 90 graus, então seria um ângulo de 90 graus. Vire 90 graus à direita e desenhe uma reta, então outro 90 graus. E vire à direita e desenhe uma reta, vire à direita, desculpe, a 90 graus. Então eu segui
todos os passos e conseguir atingir o meu objetivo, conseguir chegar à solução da minha tarefa. Isso porque, primeiramente, decompomos o problema em pequenas etapas, em pequenas tarefas, o que me permitiu dividir esse problema e começar a pensar num problema como um todo, pensar nele de forma dividida, de forma compartimentada. Vamos a outro exemplo? Nesse exemplo, nossa tarefa, nosso problema é sacar dinheiro no caixa eletrônico. Então, para sacar dinheiro no caixa eletrônico, temos aí, vamos dividir esse problema em pequenas partes, Então, eu pensei aqui, bom, a primeira etapa aí que eu posso dividir esse grande problema é o que? Passar o cartão no caixa. A segunda etapa, o segundo pedacinho desse meu problema que eu dividi é solicitar saque. E a terceira etapa é retirar o dinheiro. Percebam aqui que isso daqui ainda não é um algoritmo, mas graças a isso iremos criar um algoritmo. Então dividimos um problema como um todo, um grande problema, dividimos eles em pequenas etapas, dividimos um problema em pequenos problemas. Então, já de posse, a minha decomposição de problemas aqui, dividir em 3 partes, eu vou começar a criar aí um algoritmo, porque agora fica mais fácil eu pensar, para cada etapa eu pensar em uma solução. Não preciso pensar, essa estratégia me possibilita o que? Eu não preciso pensar numa solução por inteiro, de um problema por inteiro. Eu posso dividir esse problema em pequenas partes, como eu fiz, e eu começo a pensar na primeira etapa primeiro. Como que eu vou resolver a primeira etapa? Como eu vou resolver a segunda etapa? E por fim, como eu vou resolver a terceira etapa? Então eu começo a criar meu algoritmo. Esse algoritmo aqui da direita, ele resolve essa primeira etapa. Então, meu algoritmo começa, vá até o caixa eletrônico, insira o cartão no caixa e digite a sua senha. Então esse foi o algoritmo que eu encontrei para resolver a minha primeira etapa, minha pequena tarefa. Vamos à segunda tarefa. Agora vamos resolver a segunda tarefa. Qual que é a segunda tarefa? Solicitar saque. Então, para isso, eu pensei num algoritmo que seleciona a palavra sacar ou a opção sacar no menu, selecione o valor de saque. Então, esse algoritmo resolve a nossa segunda etapa. Vamos para a terceira? E agora vamos resolver aí a terceira etapa, o meu terceiro problema aí, que eu dividi esse meu grande problema em pequenas partes e agora eu vou resolver a última parte do meu problema, que é retirar dinheiro. Então, para isso, criei um algoritmo, que é aguarde a contagem das notas e, por fim, retire o dinheiro no local. Agora temos aqui a visão geral do nosso algoritmo, que viemos criando aí ele parte a parte. Então esse algoritmo resolve esse problema, que dividimos esse problema em 3 tarefas. Desse modo, dividindo esse problema em pequenas tarefas,
fica mais fácil para eu resolver cada uma dessas tarefas. Por quê? Porque primeiro eu resolvo uma parte, depois eu resolvo outra parte, resolvo a outra parte. E aí, nisso eu chego a um grande algoritmo que resolve um grande problema. Bom, com isso eu finalizo a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até breve.